Aí, meus amigos, minhas amigas, como sempre nós trazemos informações para vocês quentinhas de momento. E hoje, uma quarta-feira, 20 de agosto de 2025, em que em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Gigante da Beira-Rio, nós teremos um jogo muito importante, às 21h30, em que haverá a decisão de quem vai continuar na Libertadores. O jogo é entre o Flamengo e o Internacional. O Flamengo já venceu a primeira, em 1-0, lá no Rio. Já leva vantagem e a partida já começa com 1-0. E segundo o anúncio, recorde de bilheterias. Muito agitado em Porto Alegre na área do esporte. Mas na área da economia, lá na Faria Lima, que é o ponto nevrálgico da economia do nosso país, lá em São Paulo, a maior cidade do Brasil e mais importante, centro financeiro, a situação que eles se encontram. Uma, em razão de aplicar a sanção da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes. Outro, a decisão do ministro Flávio Dino, em que Alexandre de Moraes já falou lá à agência Reuters que as agências que não cumprirem a lei brasileira serão punidos. É uma situação que eu não gostaria de estar nela. Mas nós tivemos hoje também a instalação da CPMI do INSS, das fraudes do INSS. E houve uma derrota do governo. O candidato do governo seria o Omar Aziz, senador do PSD da Amazonas. E ele recebeu tão somente 14 votos. Por 17 votos, venceu o candidato que foi o Carlos Viana, será o presidente da comissão, ele é do Podemos de Minas Gerais. O relator será o Alfredo Gaspar, do União da Alagoas. Eles terão 180 dias para investigar descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. A Globo News, essas duas repórteres, reconhecem a dificuldade que o governo terá, e principalmente porque um dos envolvidos acusados é um dos irmãos do presidente Lula. Então, segundo eles ou elas, reconhecendo que houve uma perda do governo e poderá haver um desgaste muito grande. Mas vamos a essa notícia do ministro Alexandre de Moraes sobre sanções a serem aplicadas ou não. Para te contar que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, deu uma entrevista à agência Reuters. Moraes disse esperar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reverta as sanções impostas contra ele. O ministro Moraes também disse que a aplicação da lei americana em relação aos bancos brasileiros que operam nos Estados Unidos, aspas, está sob a jurisdição dos Estados Unidos, fecha aspas, e que os bancos que aplicarem as sanções aqui no Brasil podem ser punidos. Aí ele diz assim, no entanto, se esses bancos optarem por aplicar essa lei internamente, não poderão fazê-lo e poderão ser penalizados pela legislação brasileira. Então, aqui as aspas do ministro Moraes. E eu trouxe também um comentário da Globo News, dizendo que, nesse caso, o governo foi derrotado, pois quem venceu são, pelo menos de direita, ou foram eleitos pela oposição, e poderá ter um desgaste, e sempre com aquela visão eleitoreira. Esta é a opinião da Globo News a vocês. Ana Flor, que erro, hein, do governo? Não é um erro pequeno, que erro grande, que tropeço da articulação política do governo. Não pode, gente, com CPI para ser instalada, CPMI para ser instalada, o governo tem que estar muito atento, se não quer que aconteça isso, né, que a oposição domine. Dormiu no ponto, a oposição foi rápido e dominou uma CPMI com poder, tem poder de polícia judiciária, não é isso? Que consegue fazer quebra de sigilo, convocar. É um potencial de estrago muito grande. Muito grande, vai ter que abrir uma negociação, o governo agora, com um senador que é de oposição.
que é Carlos Viana. Sem dúvida, o governo dormiu no ponto, um erro gravíssimo de articulação política e das lideranças no Congresso. Agora, de qualquer maneira, para o governo vai ser uma dor de cabeça essa CPI, essa CPMI. Se podia usar antes para se proteger, para expor governos anteriores, onde já ocorriam desvios e tinha denúncias de fraude, agora, com presidência e relatoria na oposição, vai ficar difícil. E essas foram as realidades do fato do dia de hoje. Mas eu espero que vocês tenham uma opinião sobre achar alguma coisa sobre esses fatos. E esta opinião será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube, onde eu peço que, se acharem por bem, se inscrevam no canal, pois nós temos edições diárias e os mais variados assuntos. E se receber nas suas redes sociais este vídeo, clique no link para que o algoritmo da plataforma, que é o YouTube, reconheça que vocês assistiram este vídeo e que ele tenha relevância ou importância em sua informação.